Pode sentar, meus irmãos. Seja bendito o nome do Senhor. A glória pertence ao Senhor, meus irmãos. Só Ele é digno de louvor e de honra. Só Ele deve ser honrado e exaltado. Glória a Deus. Meus irmãos, antes da exposição da palavra, eu queria apenas trazer à memória dos irmãos, foi citado pela manhã, pelo reverendo Célio, que quinta-feira passada agora, irmãos, nós comemoramos 162 anos da nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil, motivo de celebração, de adoração, de louvor, de reconhecimento, todo o cuidado de Deus, uma trajetória bonita, irmãos, desde a chegada do reverendo Ashbel Green Simonton, em 1859, quando se tornou assim o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, ali no Rio de Janeiro. Quantos outros homens que já trilharam esse caminho da pregação genuína da palavra, irmãos. São 162 anos de história. Quantas pressões sociais para que a IPB deixe de pregar o Evangelho, para que a IPB venha se enquadrar dentro de uma proposta tão terrível de algumas igrejas evangélicas, no afã e no desejo de agregar um maior número em suas fileiras. Mas eu louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil, irmãos, que permanece fiel às Escrituras. Quem traz o crescimento é o Senhor, irmãos. Prega a palavra com fidelidade, e aquilo que aconteceu em Atos 2, e devemos crer na palavra, versículo 47, há de acontecer, e o Senhor Deus acrescentava o número dos salvos. Quem acrescenta é o Senhor. Quem acrescenta o número de salvos não é a nossa agenda bem elaborada, não é a nossa programação. Quem acrescenta é o Senhor. Ele é soberano, Ele que salva, Ele que transforma. Então são 162 anos de história. Tantos outros homens, trazendo para a nossa região aqui, Nordeste, porque não lembrar do Dr. Butler, professor médico, conhecido como o querido médico de Pernambuco, ou aquele que desbravou os rincões do agreste pernambucano, morando ali em Garanhuns, Canhotinho, morou na Bahia um período, volta para Canhotinho, pregando, sendo um catalisador da mensagem genuína da palavra. Ele era médico e chega, através da medicina, abre portas para a pregação do Evangelho. Posteriormente, o Dr. Butler é ordenado pastor, prega a palavra, e tem um fato bastante conhecido, irmãos, que acontece ali numa cidade pernambucana chamada São Bento do Una, em praça pública, quando um carteiro da cidade, a igreja cristã naquela época, sofria uma perseguição desenfreada, aqueles que pregavam o Evangelho. Hoje não, irmãos, vivemos uma calmaria, mas aqueles que pregavam o Evangelho no contexto do Dr. Butler eram perseguidos, açoitados, apedrejados. E uma dessas mensagens que estavam sendo proferidas em praça pública, um carteiro da cidade foi ali munido de uma arma branca, de uma faca, para matar o Dr. Butler, porque ele estava pregando a palavra. E a história nos conta que, ao sacar ali a sua arma branca, aquele punhal, aquela faca, pronto a matar o Dr. Butler, quando se aproxima para matar o Dr. Butler, pula na sua frente o presbítero Neve Lela, um irmão piedoso, e que é morto no ato ali, salvando a vida do Dr. Butler. Pastor Célio fica a pensar, quem poderia fazer isso por nós hoje? Pular na frente para morrer em nosso lugar. Eu não vou pedir para que ninguém se apresente aqui, para não constranger ninguém, mas eu tenho certeza que muitos aqui irão se jogar na frente desse com a faca para morrer em nosso lugar. Amém, irmãos? Veja como amém foi fraco. Eu tinha certeza disso, sempre que eu perguntei, irmãos, mas eu tinha certeza que o amém seria fraco. Mas ele se joga. Para quem não sabe, Neve Lela, se não me falha a memória, me perdoe se eu estiver errado aí, ele foi bisavô
do presbítero Jaime aqui. Presbítero Jaime, bisavô, confirmou lá atrás, isso mesmo, bisavô. Uma história belíssima. Pregação da palavra de homens comprometidos com Deus. Isso como me alegra o meu coração, irmãos, entender que nós também fazemos parte dessa história. Você também foi levantado por Deus para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. E pensando sobre isso, irmãos, eu lembrei que hoje nós temos como IPBs, a título de informação para os irmãos, antes de olharmos para o texto, nós temos 4 grandes frentes missionárias da nossa igreja. Ou seja, uma igreja que evangeliza, uma igreja que ama missões, uma igreja que é envolvida com a propagação do Evangelho, é uma igreja que não negocia os valores, mas entende de maneira muito clara a missão de ir e de pregar o Evangelho. Nós temos a PMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que conta hoje, irmãos, com 259 missionários atuando em 42 países, e contamos também hoje com 150 candidatos se preparando para o campo missionário. Seja bendito o nome do Senhor. Uma igreja que prega o Evangelho, que está ali locada em 42 países. Missionários que são sustentados pela Igreja Nacional, pela IPB. Nós temos também a Junta de Missões Nacionais, irmãos, que visa proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, nos cantos do Brasil, nos rincões do nosso Brasil, que já plantou, que já organizou muitas igrejas, e conta hoje com 177 campos missionários em andamento, espalhados no nosso Brasil. Nós temos também, irmãos, a APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, que é um órgão oficial da igreja, que une evangelização e comunicação. Assim, a APECOM tem utilizado todos os meios possíveis para a divulgação do Evangelho. Estamos na rádio, estamos na TV aberta, estamos nas redes sociais, estamos em outros canais de comunicação digital, além de oferecer cursos e treinamentos para equipar a igreja em sua missão. E por fim, a última frente aí que eu destaco para a gente, como agência presbiteriana, é o Plano PMC, Plano Missionário Cooperativo, que tem por finalidade firmar parcerias com igrejas, com presbitérios, para o plantio e para a revitalização de igrejas. Já desenvolveu mais de 200 projetos no Brasil e conta hoje com 85 projetos ativos, irmãos. A nossa igreja é uma igreja que prega o Evangelho. E aí eu chamo a sua atenção, sabe o que me alegra, queridos? É que nesses 162 anos, nós jamais usamos de artifícios para agregar um número maior de membros em nossas igrejas. Sabe por quê? Porque nós defendemos a suficiência das Escrituras, irmãos. A palavra é suficiente. A palavra não precisa de arranjos. A palavra não precisa de complementos. A palavra não precisa de homens e mulheres capacitados para que ela possa ser propagada. Quantas pessoas simples pregam o Evangelho? Quantas pessoas que abrem as Escrituras, mas de maneira fiel afirmam: Deus é bom, porque a palavra afirma que Deus é bom. Eu quero lhe dizer nesta noite, irmãos, que nós podemos dar continuidade à propagação do Evangelho, porque a história tem sido contada e continuará sendo contada através das nossas vidas, em nome de Jesus. Nós fazemos parte dessa história. Pensando nisso, irmãos, eu queria nessa noite, eu sei que eu estou fazendo a exposição da carta de Paulo aos Gálatas, mas eu queria nessa noite, impulsionado, animado, envolvido com a celebração dos 162 anos da IPB, eu queria que voltássemos os olhos para o texto histórico do Novo Testamento, Atos, capítulo 1, versículo 8. Texto muito conhecido, irmãos, texto que impulsiona a alma da gente, que alinha a nossa caminhada a tudo aquilo que nós entendemos sobre missões, a tudo aquilo que nós entendemos sobre propagação do Evangelho, a tudo aquilo que nós entendemos sobre a nossa responsabilidade nesta divulgação, nesta propagação do Evangelho. Atos 1, versículo 8, queremos ler a uma só voz, bem forte, igreja, crendo naquilo que nós estamos lendo, crendo naquilo que as Escrituras nos afirma. Toda igreja: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia, amém, Senhor. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra que é viva, que é poderosa, que nos desafia, que nos mostra o caminho que devemos seguir, que não seja diferente nesta noite. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus. Fica com a tua Bíblia aberta, querido, em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Alguns anos atrás, irmãos, participando de um congresso, até disse isso aqui certa vez aqui na igreja, participando de um congresso de evangelização, promovido por uma dessas agências aí, que nós apresentamos, a APECOM. Eu me deparei com uma frase que até hoje esta frase reverbera no meu coração. Estava escrito em letras garrafais, no fundo daquele palco ali montado, para as palestras, para as ministrações, a seguinte frase: o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a cada criatura, em todo o mundo. Essa frase veio como uma flecha no meu coração, irmãos. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a cada criatura, em todo o mundo. Ficou lá, os dias que nós passamos no congresso, esta frase ficou estampada lá. Algumas verdades, nós poderíamos até traçar aqui ideias e conceitos olhando para essa frase. Porque ela começa trazendo para a gente uma expressão que é muito completa. O propósito de Deus é o evangelho todo, não parte do evangelho. Não pedaços, não como uma coxa de retalhos. Mas o evangelho todo, que neste evangelho todo nós encontramos palavras que afirmam de maneira muito clara que nós devemos, por exemplo, negar a nós mesmos. Nós temos um compromisso com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que está completo. E ao pensar sobre esta frase, irmãos, que é o envolvimento de toda igreja, cada criatura, em todo o mundo, nós percebemos o nosso compromisso de entender a palavra, de pregar a palavra, de colocar no nosso coração, assentar nas nossas mentes a ideia clara e verdadeira que é evangelizar. É preciso, é missão da igreja, é missão intransferível. A propagação do evangelho requer de cada um de nós urgência, irmãos. Jesus está voltando. Eu não posso furtar do meu coração esta ideia. Há muitas pessoas que estão aí comprometidas com tantas coisas que não agradam ao Senhor. Nós precisamos ganhar a nossa geração para Cristo. Há uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, muito pontual aqui, muito interessante, muito aplicável para a gente hoje. O reverendo Hernandes afirmou o seguinte: precisamos ganhar para Cristo a nossa geração, nesta geração. O compromisso é meu desta geração. Eu não posso transferir para outra geração. Eu não posso esperar que as crianças cresçam, porque eu entendo à luz das Escrituras que elas também são instrumentos de Deus na geração delas. Eu preciso entender que a missão é nossa, não é de um grupo seleto, não é do clero, não é de um departamento da igreja. A missão é minha e é sua. A missão envolve todo aquele que já for alcançado por Deus. A missão é urgente e nós precisamos sair daqui, assim como o Dr. Butler, assim como Ashbel Green Simonton, assim como Jonathan Edwards no século XVIII, assim como tantos homens de Deus que falaram: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me para a glória do teu nome. Eu creio, irmãos, que eu estou vendo aqui nesta noite homens e mulheres capazes de pregar o evangelho com toda a avidez e com todo o compromisso com as Escrituras, em nome de Jesus. Os tempos são maus, os tempos são difíceis. Há um desafio enorme, irmãos, de viver o evangelho, de pregar o evangelho, de ter compromisso com o evangelho. Mas nós nos deparamos aqui com um texto que está inserido nos primórdios da igreja cristã.
Eu estou diante de um texto que é histórico, dentro de um livro chamado Atos, que registra os primeiros passos da igreja primitiva. Nós estamos diante de um registro histórico original, que trata sobre a caminhada inicial desta igreja, de fé, operosa, comprometida, animada, envolvida, perseverante na fé, na doutrina, no partir do pão, na comunhão, na oração, no caminhar junto, no olhar para o outro como um irmão em Cristo, de entender os desafios de sua época, de seu tempo, mas jamais negociando os valores das Escrituras. Nós precisamos entender que está registrado aqui, irmãos, esses primeiros passos de uma igreja que era operosa, de uma igreja comprometida com Deus. Irmãos, se não fosse o livro de Atos, nós não teríamos nenhuma informação acerca da igreja primitiva. E por que eu lhe digo isso? Porque para mim, irmãos, haveria uma enorme lacuna entre a vida de Jesus nos evangelhos e aquilo que os apóstolos escreveram nas epístolas. Atos serve como uma ligação disso aí, irmãos, como fatos históricos que apontam para a gente o comportamento desta igreja, que serve como base para a gente, que serve como paradigma, que serve como orientação, meus irmãos. O livro de Atos responde para a gente várias interrogações. Por exemplo, se vocês não sabiam, sabe como nós identificamos, fazendo uma hermenêutica bem feita das epístolas, como e de que forma foram escritas as cartas no Novo Testamento, as epístolas, quando nós estudamos o livro de Atos. Há textos correlacionados, há ideias contextuais que nós compreendemos as epístolas ao estudarmos olhando para o livro histórico de Atos. Irmãos, precisamos estudar Atos nessa perspectiva, porque é nessa perspectiva que Cristo deixa uma mensagem aqui, que é registrada por Lucas, neste versículo 8, que é objeto da nossa reflexão hoje à noite, que é objeto das nossas ponderações nesta noite, em nome de Jesus. Se você olhar para o texto, querido irmão, olha para o texto está inserido aqui dentro de um contexto interessante, que o texto foi dito por Jesus aqui durante os 40 dias em que ele esteve com os discípulos após a sua ressurreição. Diz lá no versículo 3 do capítulo 1, se você volta alguns versículos, diz aí no prólogo: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas, incontestáveis provas, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E ele aparece, e ele está aqui nesse contexto de conversa, de ensino, de reencontro. Está entre a ressurreição de Cristo, e o texto é escrito no meio aí entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, porque se você olhar para o verso 9, que é a continuidade do versículo 8, está escrito: ditas estas palavras, foi Jesus levado ou elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Jesus voltará, irmãos. O versículo 8, percebem, está inserido justamente entre a ressurreição de Cristo e entre a ascensão de Jesus. O texto 9 começa dizendo: ditas essas palavras, ele sobe assunto aos céus. Alguém já disse, irmãos, que as palavras mais importantes de um homem, elas são proferidas no final de sua vida, quando se tem tempo para dizer alguma coisa, né, irmãos? Quando a morte não é abrupta. Jesus usa o seu último tempo com os apóstolos para ensinar sobre missões, sobre evangelização, sobre a urgência da pregação, sobre o compromisso da propagação do evangelho.
Me chama a atenção, irmãos, eu queria destacar algumas verdades que são importantes para a gente, extraídas especificamente do versículo 8 de Atos capítulo 1, para o nosso coração hoje à noite. A primeira delas, e presta atenção que o texto diz, é que o poder do Espírito Santo tem que preceder todo ato evangelístico. O poder do Espírito precisa preceder toda ação missiológica, toda ação missionária, porque o texto diz a parte A: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A primeira coisa que nós aprendemos com Cristo em suas palavras, a primeira característica apresentada neste processo de evangelização, de propagação, é que o poder do Espírito Santo precisa preceder, precisa legitimar, precisa confirmar, precisa equiparar toda e qualquer ação missionária da igreja. Por mais que o processo seja bonito, por mais que haja organização, por mais que haja tudo caminhando em ordem, mas tem que ter oração, irmãos, tem que ter poder, tem que ter unção, tem que ter luz na mente, mas tem que ter fogo no coração, tem que ter claridade às ideias, mas tem que ter compromisso com Deus. Toda ação para lograr êxito, tratando-se de evangelismo, tratando-se de pregação, nós precisamos ter compromisso com Deus, com o Espírito Santo, precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que eu quero lhe dizer nesta noite, querido, e foi Jesus que disse aos discípulos, que eles iriam receber poder do Espírito. Dínamos, poder, dinamite. A palavra poder aqui traz a ideia de dinamite, é como uma dinamite, o poder de Deus. Desceu lá, Atos 2, descida do Espírito, Jesus cumpriu a sua palavra. Pensa comigo, querido, eu quero que você entenda isso hoje à noite. Quem sabe a sua ação missionária é letárgica, é fria, não é operosa, você sabe disso, Deus sabe disso. Lhe falta ousadia, lhe falta autoridade, é porque não há autoridade pelo conhecimento apenas, a autoridade ministrada ao nosso coração quando nós estamos com as nossas vidas cheias do Espírito Santo de Deus. Eu preciso entender que o meu compromisso é com o Espírito, eu preciso do revestimento, do poder proveniente do Espírito Santo, e Jesus é muito claro a esses discípulos. Linka comigo o histórico aqui, o contexto histórico. Jesus era assunto aos céus, os discípulos iriam ficar em Jerusalém, esperando a ordem do Senhor, a descida do Espírito Santo, e Jesus diz: olha, vocês precisam pregar, mas antes que isso aconteça, eu vou descer com poder, através do meu Espírito Santo. Presta atenção, querido, você quer ser alguém usado, poderosamente usado por Deus? Clame a Deus: Deus, enche o meu coração com o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu vivo num contexto de trabalho hostil, colegas de trabalho que não honram o nome de Deus, que zombam até do Evangelho, que defendem teorias, ideologias absurdas. Eu prefiro até ficar calado, pastor, para não criar um clima complicado. Querido, quem está cheio do Espírito Santo não se amedronta diante daquilo que ameaça até a nossa integridade física. Os dias são maus, mas louvado seja Deus, que é um povo, que é raça eleita, que é propriedade exclusiva de Deus, que foi amado e cuidado antes da fundação do mundo, que foi selado pelo Espírito Santo de Deus, e hoje nós podemos dizer: vivo não mais eu, não é mais a minha vontade, não é mais a minha agenda, não é mais o meu pressuposto, não é mais a minha inclinação, não é mais o meu querer, Cristo agora vive em mim. Glória a Deus. Jesus olha para esses homens e fala assim: olha, vocês precisam ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu estava lendo um comentarista chamado John Stott, erudito expositor da Bíblia, irmãos. Ele disse algo interessante, irmãos. John Stott disse: antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito para a igreja. Ou seja, não adianta enviar a igreja ao mundo se essa igreja não estiver cheia do Espírito Santo. As palavras são vazias, porque não depende da gente, não depende de nós. Até lembrei de uma canção, né? Não depende de nós. Depende de Deus, depende da ação soberana, depende do enchimento, depende do Senhor Deus
tocar com tenaz os nossos lábios, para que possamos assim ser usados por Deus. Não é a nossa capacidade, irmãos, não é a nossa inteligência, não é o nosso querer, é Deus usando. É você entender que muitas vezes, lá no seu trabalho, quando está pregando, quando está ministrando, até você organiza, até você monta homileticamente um contexto, um esboço, mas quando você abre a boca, o Espírito Santo traz ao seu coração aquilo que você estudou, aquilo que você leu, aquilo que você meditou, porque é Deus usando as nossas vidas soberanamente, porque tudo corrobora para a glória de Deus, aleluia. Já aconteceu isso com vocês, tenho certeza. Você se organiza, você homileticamente monta tudo certinho. Mas quando você abre a boca ali para pregar, para falar, vem textos na sua mente que você nem separou. É verdade ou não é, irmãos? Mas presta atenção, tem que ler o texto. Não vem na mente de quem nunca leu, não. Não vem, não. Você pode clamar, orar. Se você não estudar, irmão, não tem nada para dizer. Se não se preparar, você está despreparado. Paulo vai dizer que nós precisamos estar preparados para a razão da nossa fé. Eu tenho que estudar, tenho que ler. Aí vem o misticismo cristão. Tem gente que pensa que vai acontecer um passe de mágica ali. Deixe comigo que é na hora, é no espírito, irmãos. Mas eu preciso estar preparado. Eu preciso entender as Escrituras, eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso me apresentar a este mundo, entendendo que eu não estou sozinho, Deus está comigo, é promessa do Senhor, eis que estarei convosco todos os dias, em nome de Jesus. Pensa comigo, querido, analise comigo. Eu estou falando de uma igreja aqui sem recursos, que nós temos os recursos modernos do nosso tempo, que ganhou uma geração para Cristo. Eles não tinham WhatsApp, eles não tinham Instagram, eles não tinham Facebook, eles não tinham toda essa comunicação, eles não tinham culto virtual. Era uma geração extremamente precária no sentido tecnológico, mas era uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Crentes cheios de Deus rompem as barreiras das limitações do tempo, irmãos. Lembra o que eu falei aqui? Ashbel Green Simonton, Dr. Butler, pregando os rincões do agreste pernambucano, sendo perseguido, apedrejado, expulso das cidades como Canhotinho, Garanhuns. A igreja presbiteriana aqui em Maceió, no seu primeiro avanço aqui em Maceió, os crentes presbiterianos foram apedrejados em praça pública, irmãos. Eu estou falando de pessoas que disseram ao Senhor Deus: Deus, eis-me aqui. Podem vir com pedras, podem vir com os Golias da vida, mas eu vou contra eles em nome do Senhor. A luta é do Senhor, queridos. É Deus que toma conta, é Deus que usa-nos para o louvor do seu nome. Presta atenção, queridos, a propagação do amor de Deus não era um programa da igreja primitiva. A propagação do evangelho era um estilo de vida, era um comportamento que estava assentado nos corações dos crentes primitivos. Prestem atenção, irmãos, eu tenho dito aqui à igreja de maneira redundante: usem suas redes sociais para pregar o evangelho. Amém, igreja? Tem gente que usa a rede social para outras coisas. Prega o evangelho. Jesus está voltando. Tudo isso vai ficar, irmãos. Nosso reino não é aqui. Nosso reino é na glória. Tem muita gente tão envolvida com as coisas deste mundo. E esta igreja serve para mim como exemplo. De uma igreja que entende que tem que ir, tem que pregar. Olha aqui para mim, querido, precisamos ir a eles, aos ímpios, onde eles estão, nos logradouros, nas praças, nas universidades, nas ruas, nas escolas, nos escritórios bem equipados. Lá, é lá que você é um instrumento de Deus, é lá. É dentro das perseguições, lá é lá que Deus quer te usar, nos clubes, nos estádios, nos hospitais, nas ruas, entre os vizinhos, é lá que nós somos sal da terra, como ouvimos pela manhã, nós somos luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre os montes, não tem como se esconder. Deus nos chamou, assim como chamou essa igreja, e disse a essa igreja, e disse ao meu coração: seja cheio do Espírito e pregue o evangelho.
Eu quero lhe dizer nesta noite: encha-se do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a promessa de Jesus é que os discípulos seriam revestidos com o poder do alto, com o poder do Espírito para testemunhar. Presta atenção, querido. Nenhuma pregação, nenhum evangelismo, nenhuma frente evangelística, por mais refinada que seja, substitui a capacitação que vem de Deus. Nada disso. Nada substitui. É Deus purinho, irmãos. É Deus em nós e através de nós. É o Espírito guiando as nossas vidas. Então a primeira verdade que esse texto nos ensina, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus precisa iluminar as nossas mentes e os nossos corações para as nossas frentes missionárias. Primeira coisa, o poder do Espírito Santo precisa preceder toda a obra evangelística da igreja. Segunda verdade que o texto ensina, irmãos, é que a evangelização é algo intransferível. É intransferível. Olha o texto comigo, queridos. E sereis, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que é que diz o texto? E sereis minhas testemunhas. A segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, a segunda característica, é que nesse processo de pregar o Evangelho, nós entendemos que é algo intransferível, inevitável. Eu não posso passar uma procuração para outro, cabe a mim como crente. Se eu já fui alcançado pelo Espírito Santo, o que aplica-se ao meu coração é a sentença que é um ato contínuo aqui no texto: sereis, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O dínamos, a dinamite, o poder que vem de Deus, a suficiência de Deus já aconteceu quando nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Ato contínuo: sereis minhas testemunhas. Não tem como fugir dessa realidade, não tem como fugir desse ato contínuo no texto. Não tem como dizer: eu não tenho um chamado para evangelizar. Todos nós que já recebemos o Espírito estamos aptos, prontos. Nós devemos sim pregar o Evangelho, porque a ordem de Cristo é esta, irmãos, que é algo intransferível, inegociável. Eu preciso pregar, eu preciso anunciar as Escrituras, irmãos. É o que Cristo diz a esses discípulos aqui, é o que Cristo diz ao meu coração hoje à noite. Se você recebeu o Espírito Santo, você está apto para ser minha testemunha. Deus seja louvado por isso. O que é que nós chamamos isso, irmãos, de ato soberano de Deus? Eu fui transformado, convertido para pregar o Evangelho, para testemunhar acerca de Cristo. Ele nos transforma, queridos, em testemunhas do Evangelho. Tem muito crente e agente secreto aí, irmãos, caladinho, não fala, não prega. Segunda, sábado, não fala de Jesus, nem lê a Bíblia. Domingo pega a Bíblia, ouve a palavra. Irmãos, eu preciso pedir a Deus: Deus, enche-me da tua palavra, para com ousadia eu possa pregar o Evangelho. Sabe de quem eu lembro, irmãos? Eu lembro de outro texto aqui de Atos, lá no capítulo 4, vai comigo, versículo 20. Olha o que diz a palavra aí. Olha o que Pedro diz, irmãos. Atos 4, versículo 20. Vamos ler juntos? Toda igreja bem forte. Atos 4, versículo 20. Qual o contexto aqui, pastor? Contexto de Pedro e João no Sinédrio. Quem julgava a teologia da época. Estavam perseguindo os cristãos. Estavam perseguindo porque eles pregavam o Evangelho. Olha o que Pedro nos diz aqui, irmãos. Olha para o verso 20. Toda igreja: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos. Vamos ler mais uma vez, irmãos, bem forte. Pois nós não podemos deixar. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Pedro e João estavam sendo intimados pelos líderes religiosos da época. Para fazer o quê, pastor? Deixar de pregar o Evangelho. Para com essa mensagem aí. Está descontextualizado. Não existe isso aqui não. Deixa eu parafrasear para o nosso contexto aqui, irmãos. Tem gente que se cala com medo das retaliações, das perseguições, do que vão pensar de mim. Eu posso perder uma promoção no meu trabalho se eu ficar falando muito, defender a minha fé. Irmão, presta atenção.
Os pássaros nem trabalham, nem fiam, mas Deus os sustenta. Você crê nisso? Diga amém, eu creio. Abri um parênteses aqui, irmãos. Esses últimos meses, eu até botei no meu pequeno grupo lá no WhatsApp, nós recepcionamos uma mãe pássaro na nossa área. Kézia tem um jardim suspenso na área, e a mamãe lá fez um ninho em uma das plantas de Kézia. Irmãos, é impressionante o cuidado de Deus. E ela preparou todo o seu ninho, foram 2 ovos, e nasceram os pássaros. O compromisso daquela mãe de sair todos os dias logo cedo, pegar o alimento e colocar o alimento na boca daqueles pássaros. Eu disse no meu pequeno grupo, como eu tenho aprendido com essa mãe, de entender que é o Senhor que traz a provisão. Olha aqui para mim, querido, prega o Evangelho, com ousadia, não tenha medo, não temas, porque o Senhor te diz nessa noite, eu estou contigo. O Senhor te diz hoje à noite, eu estou contigo, não tenha medo. Eu estou falando de Pedro aqui, homem ousado no Evangelho, intimado a deixar de pregar o Evangelho. E sabe o que ele diz? Eu não posso deixar de pregar o que eu tenho visto, ouvido, apossado no meu coração. É algo incontrolável, é algo que eu não domino, é algo que toma a minha alma. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não podia se calar, mesmo diante das pressões, mesmo diante dos avanços do império da época. Ele diz, eu prego, eu não me calo, eu não deixo de anunciar o Evangelho, porque é o poder de Deus para transformar o mais perdido pecador. Deus está dizendo para mim e para você hoje à noite, prega o Evangelho. Se você olhar comigo, por exemplo, irmãos, essa ideia do inevitável, pregar o Evangelho é algo inevitável para a gente. Se você for um pouquinho no livro histórico aqui, lá para Atos capítulo 8, continua no texto aí, Atos 8. O que acontece aqui, gente, em Atos capítulo 8? Sabe o que acontece? A primeira grande perseguição da igreja. Primeira grande perseguição da igreja. E lá no capítulo 4, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da pressão, eles foram dispersos. E o que eles faziam em todas as partes? Vamos ler juntos, versículo 4 do capítulo 8. Toda a igreja, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda a parte, pregando a palavra. Seja bendito o nome do Senhor. Eles foram dispersos. Quem sabe, ledo engano, as lideranças, quem sabe os perseguidores imaginaram, se a gente desagrega esse povo, persegue esse povo, eles deixam de pregar o Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, se por acaso uma catástrofe aconteça, Deus nos livre, desse tempo não mais existir, por alguma razão, irmãos, por alguma razão, a igreja continuará viva e operosa. Amém, meu irmão? Algumas pessoas imaginaram, os mais céticos, que a pandemia iria destruir a igreja de Cristo. Pelo contrário, irmãos, a igreja de Cristo continua firme, em pé, operosa, porque aquele que começou a obra há de completar em nome de Jesus. Sabe o que diz Paulo a Timóteo? Ele é que guarda o bom depósito até aquele dia é escatológico, é a volta de Jesus, é Ele que sustenta a igreja, é Ele que sustenta a tua casa, é Ele que sustenta a tua família. Ledo engano imaginar que acordar cedo, dormir tarde. Irmãos, eu não estou fazendo apologia à preguiça, mas ledo engano imaginar que somos nós, acordar cedo, dormir tarde, é nós, é nossa capacidade, é nossa suficiência. Não, se o Senhor não edificar a casa, em vão será o nosso trabalho. É Deus purinho nas nossas vidas, glória a Deus por isso. Sabe o que esses homens fizeram? Foram testemunhas de Deus. Sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso testemunhar a palavra de Deus. Há uma outra verdade, irmãos, para a gente caminhar para o final aqui. A primeira verdade é que o Espírito precisa preceder todo o ato evangelístico. Segundo, é que a evangelização é algo intransferível. E terceiro e último lugar, irmãos, é que a evangelização é algo extremamente extensivo.
geograficamente falando também, irmãos. Olha para o texto. O texto vai dizer, voltemos lá para o início dele, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, ato contínuo, intransferível, mas é extensivo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Seja bendito o nome do Senhor. Nós comemoramos quinta-feira, irmãos, 162 anos de propagação do Evangelho da IPB aqui no Brasil, de tantas outras denominações também, irmãos, que comemoram os anos contados e contabilizados da pregação do Evangelho. Igrejas, sérias, comprometidas, que não negociam a palavra, assim como a nossa, a IPB. São 162 anos que nós estamos observando que a evangelização é uma extensão global, irmãos. Acontecia aqui no contexto da igreja primitiva, a partir de nós e a partir de Jerusalém. Por quê? Cristo usa a expressão Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lhe explico, porque Jerusalém era a cidade onde eles se encontravam. É a partir do lugar que nós estamos. Fazendo um silogismo disso, irmãos, eu preciso entender que a minha evangelização, ou a evangelização do Evangelho, começa a partir da minha casa, do meu lar, dos meus, a partir da minha vizinhança, da minha rua, do meu bairro, da minha igreja. Eu preciso entender isso. Tem gente que fala assim, pastor, eu queria ser missionário fora do país. Meu amigo, começa logo por Jerusalém. Evangeliza logo a tua família, tua rua. Evangeliza os teus vizinhos. Tem gente que passa a vida toda e tem gente que nem sabe que ele é crente, num condomínio, irmãos. Já deixa a Bíblia num carro para não dar bobeira no elevador, para dizer que é crente. Graças a Deus que na IPF isso não acontece, graças a Deus. Amém, irmãos? Misericórdia, fiquei preocupado agora. Tem gente que não sabe que é crente, o vizinho não sabe que é crente. O povo não pode edificar uma cidade esconder uma cidade sobre os montes, irmãos. Nós somos crentes. As pessoas precisam identificar a gente como crentes. Mora ali no 402, um crente. Aquele é crente. Mora ali uma mulher piedosa, lá no 301, é crente. As pessoas, os vizinhos precisam identificar as nossas vidas como crentes. Tem sido uma prática na minha vida, irmãos. Para o lugar que eu vou morar, a primeira coisa que eu digo aos porteiros, olha, eu sou pastor Filipe, pastor. Porque tem gente que tem vergonha de dizer que é pastor. Tem que dizer que é pastor, para que o nosso compromisso seja redobrado. Para que as pessoas entendam que nós somos comprometidos com o reino. Crente não pode se esconder, irmãos. Crente tem que dar a cara para bater. Tem que ser perseguido porque prega a justiça, sim. Mas pregando a justiça, vivendo a justiça. Mas eu preciso começar em Jerusalém. Foi a ordem de Cristo. Vocês comecem por Jerusalém, onde eles se encontravam. Judeia, porque a Judeia, pastor? Porque a Judeia, a província da qual Jerusalém era uma cidade, ou seja, não apenas em Jerusalém, mas na província, em todas as cidades, melhor dizendo, dessas províncias aí, outras cidades precisam ser alcançadas. Mas ele diz também, pastor, em Samaria é uma província que no passado era parte do Reino Norte, vai também lá para o norte, as outras regiões precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E aí ele fala aqui, dizendo, e até os confins da terra. E quando eu leio a expressão, até os confins da terra, eu lembro que nós fomos alcançados por esta palavra, que começou a ser difundida e pregada a partir de Jerusalém. Que ano você se converteu, querido? Começou tudo em Jerusalém ali. O Espírito Santo de Deus foi tratando, usando, capacitando um povo que abria a boca e pregava o Evangelho a toda criatura. Eu quero caminhar para o final desta palavra, irmãos. Todas as vezes que eu leio esse texto, irmãos, eu leio o que o próprio Jesus disse aos discípulos lá no capítulo 28 em Mateus. Se você voltar um pouco comigo, por favor, lá para Mateus capítulo 28. Vai comigo, querido. Mateus 28. Diz a palavra. Verso 18, 19 e 20. Leamos juntos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes
dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja bendito o nome do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo precisa preceder as nossas ações e as nossas frentes evangelísticas. Falar de Jesus e propagar o Evangelho é algo que eu não posso transferir ao outro. Cabe a mim pregar o Evangelho. Mas eu preciso entender que é uma ação que precisa ser extensiva, a partir de onde eu estou, até os confins da terra. Eu quero concluir lembrando-los daquilo que eu li no início dessa palavra, da frase que ficou no meu coração, daquela frase que ficou estampada durante aqueles dias do congresso que eu participei. Lembram? O propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, a cada criatura em todo o mundo. Que assim seja, irmãos. Sejamos usados por Deus. Lembre-se, peça a Deus: Deus, usa-me. Porque eu não posso cumprir essa agenda sem o compromisso com o Espírito, sem a mobilização dos crentes. Nós só iremos encontrar e lograr êxito nessa empreitada se usarmos os meios legítimos, é a palavra, é a pregação da palavra. Não é negociar, não é procurar meios que tragam resultados pragmáticos, rápidos, instantâneos. Nós não podemos nos preocupar com isso, irmãos, porque quem acrescenta é o Senhor, quem agrega é o Senhor, quem salva é o Senhor, quem convence o homem do pecado, da justiça e o juízo é o Espírito Santo de Deus. Eu preciso apenas dizer ao Senhor Deus hoje à noite: Deus, eis-me aqui. Eu sou impuro, sou pecador e habito no meio de pessoas de impuros lábios, mas Deus, tem misericórdia de mim. Envia-me a mim para o louvor e a glória do teu próprio nome. Aleluia. Amém, Senhor.